Vamos lá, pessoal. Vamos gravar aqui essa correção para o nosso grupo de estudo. Eu decidi agora fazer assim depois de uns problemas que eu tive com o pessoal que fazia a organização dos meus simulados, tá? Aí eu decidi fazer assim a partir de agora. Vamos lá? Questão de número... Questão número não, né? Nossa questão aí do nosso grupo. Vamos lá. Acerca da organização administrativa do Estado e da administração pública, né, direta e indireta, o que não está arriscando, direta e indireta, centralizada e descentralizada, assinale a opção correta. Vamos lá? Letra A. A criação de autarquia poderá ser por meio de decreto do Poder Executivo, mas depende de autorização legislativa. Pessoal, né, regra, né, temperatura normal, padrão, né, o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, determina que a autarquia tem que ser criada por lei específica. Legal? A autarquia tem que ser criada por lei específica, de modo, né, que a letra A ela está errada. A autarquia é criada por lei específica. Letra B, só separar aqui para a gente poder ler. A descentralização administrativa necessariamente envolve pessoas jurídicas diversas. Até aqui está certo, né, pessoal? Preste atenção, ó. Vou te dar um exemplo de descentralização administrativa. Ó, quando a administração pública direta cria qualquer entidade na administração pública indireta, eu tenho descentralização, não é isso? Descentralização por lei, também chamada de outorga. Então, por exemplo, quando a União, que faz parte da administração pública direta, ela cria uma autarquia, por exemplo, quando a União criou o INSS é uma autarquia, né? O nome disso é descentralização administrativa. E eu tenho duas pessoas jurídicas diferentes, eu não sei se você sabe, né? A União é pessoa jurídica e o INSS é pessoa jurídica. São duas pessoas jurídicas de direito público, então eu tenho duas pessoas jurídicas diferentes. Ao passo que, na desconcentração administrativa, apenas uma pessoa jurídica. Sim, que, por exemplo, ó, nós sabemos que desconcentrar, deixa eu trocar de caneta, ó, desconcentrar é criar órgão, não é isso? Desconcentrar é criar órgão. Então, por exemplo, quando dentro da própria União se cria um ministério, né? O ministério é um órgão público que é criado dentro da União. Então, quando eu tenho a criação de um órgão público, a famosa desconcentração, tudo isso acontece dentro de uma pessoa jurídica. Só para a gente lembrar, ó, para você nem pensar em confundir, eu vou te dar 3 exemplos. Ó. Quando dentro da União eu tenho a criação de um órgão, é o órgão público federal. Quando dentro de um estado, né, eu tenho a criação de um órgão, é um órgão público estadual. Quando dentro de um município, né, eu tenho, né, a criação de um órgão, eu tenho um órgão público municipal. Então, o órgão ele é criado dentro de uma pessoa. Por isso que a questão diz que o órgão público envolve somente uma pessoa. Legal? Ou seja, descentralizar envolve duas pessoas no mínimo. Quando a União cria uma autarquia, pessoa jurídica 1, pessoa jurídica 2. Agora, quando dentro de uma pessoa eu crio um órgão, quando, por exemplo, dentro da União foi criado um órgão chamado Ministério, envolve uma única pessoa jurídica só. Por isso que essa questão, essa assertiva, né? Ela está correta. A letra B é o gabarito, é a correta. Tá? Vamos ver as outras? Letra C. As empresas públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Não, direito público não. Tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista
elas são pessoas jurídicas de direito privado. Legal? Você que está começando aí no mundo dos concursos, né, o direito administrativo é cheio disso. Pessoas jurídicas que são de direito privado, mas fazem parte da administração pública. Professor, onde é que eu encontro isso? Na Lei 13.303 de 2016. Para ficar ali razoável, se eu fosse você, eu leria do artigo 1º até o artigo 5º, que aí certamente eu vou compreender isso, que tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista, elas são pessoas jurídicas de direito privado, tá? E o outro erro, vamos ver se tem, e criadas mediante lei específica do ente ao qual se vinculam. Numa visão preciosista, isso aqui está errado, né? Porque, na verdade, elas não são criadas mediante lei específica. Elas são criadas mediante autorização em lei específica. É diferente. Legal? Quem é criada por lei específica diretamente é a autarquia. Empresa pública e sociedade de economia mista, elas são criadas por autorização em lei específica. Querendo ou não, são coisas diferentes. Tá? Está no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Letra D. As sociedades de economia mista são dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Tá certo, né? Você não viu aqui comigo? Então até aqui tá certo. E devem ser constituídas sob a forma de sociedade anônima ou limitada. Errado. Sociedade de economia mista só pode ser sociedade anônima, jamais sociedade limitada. Também está nessa lei aqui, ó, mais precisamente no artigo 5º da Lei 13.303 de 2016, que diz que sociedade de economia mista só pode ser criada sob a forma de sociedade anônima, né? E só. Outro modelo societário não pode. Legal? Letra E. Só separar aqui para ficar bonito. Letra E. Ocorre desconcentração administrativa quando o Estado distribui internamente unidade individualizada em razão da matéria. Ocorre descentralização administrativa quando essa distribuição se dá em virtude de competências decisórias. Pessoal, na verdade, confundiu e não explicou nada, né? Por quê? Porque, na verdade, ocorre aqui, ó, desconcentração administrativa, né? Quando se cria órgãos. E ocorre descentralização administrativa quando a administração pública direta cria alguma entidade na administração pública indireta. Legal? Competências decisórias, misturou e não falou nada. Então, na verdade, essa aqui está errada, porque, na verdade, ela não aborda, né, os conceitos de descom e descentralização. Lembrando que ainda estaria errado, porque eu tenho duas formas de descentralizar. Se eu quiser fundamentar por aí, também dá. Né? Por quê? Porque, na verdade, eu tenho uma outra forma de descentralização, que é quando a administração pública contrata delegatários. Aí eu fecharia de uma forma geral para poder dizer que essa letra E está errada e a gente vai ter oportunidade de debatê-la, né, em nosso grupo de estudo. Então, na questão que nós trouxemos hoje, a alternativa correta é a letra B, porque, na verdade, ela traz exatamente a ideia de descentralização administrativa, e na descentralização sempre vai envolver duas pessoas jurídicas diferentes. Eu dei para você o exemplo aqui, ó, quando a direta cria alguém na indireta, quando a União criou, por exemplo, uma autarquia chamada INSS, eu tenho duas pessoas jurídicas, e quando a administração pública cria órgão, o órgão ele é criado dentro de uma pessoa jurídica, então na verdade envolve apenas uma pessoa jurídica. Essa é a assertiva, a alternativa correta, tá bom? Espero ter contribuído aí com os seus estudos. Obviamente, né, é rápido para poder fazer sentido ser um grupo de estudo, né? E qualquer dúvida você pode mandar para mim no privado, que eu terei prazer em discutir com vocês, estudar com vocês direito administrativo, tá bom? Um abração a todos, como prometi, até 10 minutos resolvi essa questão e até a próxima.